Oi gente, sejam todos bem-vindos. Esse é o meu primeiro vídeo aqui pro canal, pro Mala Amarela, onde a ideia é a gente falar sobre decoração afetiva, sobre criatividade, sobre garimpos, tudo isso junto. Também passar um pouco da minha visão para vocês de mais de 17 anos de área na decoração, agora fazendo uma transição de carreira, mas sem tirar o pezinho da decoração. Enfim, é sobre tudo isso que vamos falar. Eu trouxe um assunto que eu acho que é de bastante interesse aí das mães, que é um dilema muito grande que vivemos o tempo todo, que são os brinquedos dentro de casa, como que a gente lida com esses brinquedos, né? Melissa tem 4 anos de idade e logo que eu engravidei da Melissa, recebi umas amigas em casa, que são da minha área, né, também da decoração, e elas falavam: Renata, essa casa tá com muita coisa exposta, isso não vai funcionar quando você tiver o bebê. E mesmo assim, eu não tirei as coisas do lugar. E por incrível que pareça, a Melissa é uma criança que ela não mexe nas minhas coisas. Ela pega de vez em quando uma coisa ou outra, mas ela não é de quebrar, não é de bagunçar. Então a minha casa continuou relativamente da mesma forma. Mas eu percebo que ainda não tem jeito. A lida com os brinquedos, ela continua. O tempo todo essa sala aqui tá cheia, repleta de brinquedos. E eu preciso guardar isso de novo. Enfim, os brinquedos são inevitáveis. Eles vão aparecer. Mas eu acredito que se você tiver seu filho muito pequeno ainda, ou já tiver seu filho crescido e puder voltar com as suas coisas, as coisas que você gosta para o lugar, isso é muito importante. A criança precisa perceber que existe a decoração da casa, que vai ficar quietinha ali, e existe a decoração do quarto dela e existe os brinquedos. Essa divisão eu acho que é bem importante. Não sei, eu não seria aquela pessoa que guarda tudo do alcance da criança, até mesmo porque dependendo do que for, eu não vejo problema de uma coisa ou outra cair, quebrar e substituir, mas eu acho que isso precisa ser muito bem alinhado, sabe, entre o que é o seu espaço dentro da casa, o que é o espaço da decoração e o espaço da criança. Eu vejo quanto é importante a gente mostrar para a criança que ela tem um espaço dentro da casa que não é só o quarto dela, né, que ela participa também dos outros espaços. Aqui em casa a gente mora num apartamento e ela tem o quarto dela, a Melissa vive lá no quarto dela, a maioria das coisas estão no quarto dela, mas ela tem os lugares dentro da sala que também são dela. Ela tem um cantinho de uma poltroninha que é dela, ela tem o cantinho de mesinha de estudo, mesinha de desenho e tal. Porque acredito que isso é como se você integrasse a criança dentro do dia a dia da casa. Tem muita gente que tem preconceito em relação a isso, porque acha que a casa vai ficar bagunçada ou que a criança acaba extrapolando esse universo. E acaba mesmo. Tem dia que tem brinquedo para todos os lados, no chão, onde a gente pisa, nas minhas coisas aqui na minha escrivania, na mesa de jantar. Mas aí é questão de todos os dias, a gente sabe que a mãe passa por isso, de voltar os brinquedos pro quarto. E queira sim, queira não, manter esses setores, né? Ó, daqui você não passa. Então, tipo assim, os brinquedos podem vir pra sala, ok? Em um determinado momento. Mas eles vão voltar pro seu quarto, que é uma coisa que a gente conversa muito. Mas existe aqui o seu cantinho, o seu espaço. Aqui você pode ficar, que no caso, acho que dá pra vocês verem aqui atrás, ó. Que é a mesinha. Depois eu vou mostrar pra vocês com mais detalhe, a mesinha de cantinho de pintura e de desenho dela, onde fica também o peixinho dela. Ali é o canto dela, ela sabe disso. Mas também ela tem um saco de dormir que fica aqui no sofá da sala, ela tem uma poltroninha, ela tem uns micro espaços que eu criei aqui dentro da nossa própria sala, onde também é o espaço dela. Tem esses próprios cadeirões que ficam na sala de jantar também, já é uma demarcação de espaço, né? Ele pode ser dito como, ó, aqui é o seu lugar de sentar. Inclusive o cadeirão que a gente tem aqui, a gente comprou no Mercado Livre, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Eu adoro esse cadeirão, ele é super prático, ele funciona muito bem aqui pra casa. E a Melissa ama, então ela vira às vezes pra televisão, quando quer ver um desenho, volta, vira pra mesa de novo. Ele é super útil pra gente. Eu gosto de fazer também quando ela ganha alguma coisa dos avós ou de qualquer pessoa que seja temático, né? Uma coisa de jardim ou uma coisa muito específica sei lá, de pendurar e decorar, eu trago isso para decoração. Vou dar 2 exemplos para vocês, que é o dos bichinhos que eu tenho, que eu comprei no antiquário para ela. São peças super raras, bonitinhas, difíceis de encontrar e que eu trouxe isso para minha decoração, mas que são dela. Ela até fica falando: mamãe, isso é meu. Então isso eu acho que são peças bonitas
que lembra que a gente tem uma filha pequena, porque são peças realmente de criança, assim, né? Um cachorrinho e um porquinho. Mas que também tem a ver com o meu estilo de decorar. Gosto de miniatura, gosto de antiguidade, então fez uma comunicação muito legal e isso faz parte da decoração da nossa casa. E também uma outra coisa que a Melissa ganhou e que ganhou da minha mãe e eu trouxe isso pra decoração, achei que fez sentido, foi uns bichinhos, esses bichinhos de jardim. Então ela tem uns bichinhos que eu coloco dentro do vaso. Isso faz muito sentido para quem tem uma casa, por exemplo, contar essa narrativa, né? Falar essa história de ter bichinhos de cerâmica no jardim, onde possa deixar a casa mais divertida, né? De alguma forma, os brinquedos trazem diversão para dentro do ambiente da casa. E isso vai durar muito pouco, gente. Daqui a um tempo, a gente sabe que não vai precisar mais disso e tá tudo bem a decoração se transformar novamente. Mas acho que se você tem um espaço aí de um jardim, tudo bem fazer um cantinho muito colorido, cheio de anões e borboletas e catavento que gira. Isso faz parte de todo esse universo da criança e ela com certeza vai ter uma memória em relação a isso. Bom, e uma coisa que eu costumo fazer também, muito, que é uma dica que talvez pode ser bem um pouco difícil de executar, dependendo da forma que sua criança lida com os brinquedos, é assim, alguns brinquedos eu percebo que a Melissa esquece. Muito, assim. Ela tem um castelinho mesmo que ela ganhou, que ela esqueceu completamente disso, gente. Eu acho que ela brincou, se ela brincou 3 dias, foi muita coisa. E depois que eu percebi que aquilo ficou ali montado e ocupava aquele espaço enorme dentro de casa, no quarto dela, no caso, eu desmontei inteiro, guardei lá no maleiro e tá lá guardado pra um dia, que se ela vai lembrar ou não, mas pra um dia a gente descer e aí o brinquedo cria... A gente sabe que aí parece brinquedo novo e a criança se interessa novamente pelo brinquedo. Então essa é uma dica muito interessante, que parece que tinham mães antigamente que faziam isso. Eu lembro de algumas tias minhas fazer isso, mas a gente tinha... A nossa casa, a gente tinha tão pouco brinquedo que isso não era muito possível, mas guardar alguns brinquedos que a criança não tá tendo tanto interesse, esconder mesmo lá no maleiro e de vez em quando descer esses brinquedos, porque ela vai olhar e falar, nossa, mãe, eu tinha isso, e aí volta novamente o interesse pelo brinquedo. Isso é muito interessante com a criança, né? Ela ganha um brinquedo, passa dias ali, 2, 3 dias, já perdeu o sentido. Na hora que você vai ver o brinquedo, já tá dentro da caixa de brinquedo. Isso é muito angustiante para nós pais, que acabamos de comprar um brinquedo. Às vezes a gente nem pagou ainda o brinquedo. Mas acontece, crianças são assim. Elas perdem o interesse muito rápido. Então, guardar esses brinquedos, deixar num lugar, num maleiro onde a criança não tem acesso, meio que esquece do brinquedo, e dali um tempo a gente volta a isso. E isso pode ser feito também com os ursinhos e trocando eles de lugar. Trocou de lugar, a criança já interessa, é incrível, assim. Às vezes ela tem um móvelzinho lá no quarto dela, às vezes eu organizo, troco tudo de lugar e ela volta a interessar por alguns brinquedos que ela já tinha praticamente esquecido. Então é uma dica bem interessante, prática de fazer e simples, né, pro dia a dia, já que é a gente que organiza esses brinquedos todo santo dia. E aí existe um terceiro aspecto que foi até pedido pela escola da Mel, mas a gente já fazia isso pra ela, que é manter um cantinho pra ela aqui dentro de casa, para ela colorir, que não seja, óbvio, no quarto dela, isolado de todo mundo, mas que seja participante aqui da rotina da família. Então, eu vou filmar pra vocês, a gente criou esse cantinho ali com uma mesa, os lápis de cores, tem o peixinho dela lá, eu sempre deixo uns papéis e um quadro com giz pra ela desenhar. É lá que ela faz as tarefinhas e é lá todos os dias que ela senta pra colorir e faz uma coisa ou outra, ela sabe que é o espaço dela, ela que toma conta, a mesa tá toda pintada de tintas. E eu não me importo muito com isso, me importo dela saber que é o espaço dela, o cantinho dela, colorir e fazer a tarefinha de casa. Também aí vai mais para a parte de organização, é que a gente sabe que quando seu filho é muito pequeno, tipo a Mel que tem 4 anos, é muito difícil do filho próprio organizar os brinquedos. Então o que eu costumo fazer é eu mesma organizar, e isso eu aprendi com a minha irmã setorizava muito bem os brinquedos do meu sobrinho, e eu sempre mantenho as peças do brinquedo junto com o kit que ele veio ali, né? Então, por exemplo, um kit de massinha, que tem aquele negocinho dos dentes, tem todos os equipamentos dele, eu tento sempre agrupar essas coisas, sabe? Agrupar coisas é uma dica muito importante para os brinquedos. Então, agrupar os ursinhos, agrupar as caixas, que são caixas de brinquedo, jogos e quebra-cabeça, que vem em caixas, agrupar as fantasias, agrupar os sapatos, isso tudo vai criando setores ali, que vão delimitando o espaço visualmente pra gente, fica mais fácil da gente organizar e também da criança decidir o que ela vai pegar
e a organização fica muito mais simples com o agrupamento. Isso é uma técnica de organização muito boa e para os brinquedos eu vejo que funciona completamente bem. Questão de agrupagem, né? Agrupagem por temas, assim. Então eu sempre coloco as coisas da Barbie numa caixinha, as coisas de bebê ficam dentro de um carrinho, e nunca deixo se perder, né, as peças. Então se eu vejo que tem peças soltas acumulando dentro da caixa de brinquedo, eu já separo, setorizo e coloco cada coisa em seu lugar e deixo ali na caixa de brinquedo só as coisas que ela consegue pegar e brincar e voltar ali pra caixa novamente, que não são de peças de algum componente, de alguma boneca ou algum brinquedo total. Não sei se deu pra entender muito bem isso. Bom, gente, essa aqui é a estante, parece um pouco caótica, mas é porque a Melissa realmente tem muitos bichinhos de pelúcia. O que eu faço, geralmente, tem vez, é tirar tudo do lugar e reorganizar, voltar tudo de uma outra forma, com outro layout. E aí parece que de repente ela descobre novos brinquedos e começa a brincar com esses brinquedos que antes estavam meio abandonadinhos, esquecidos aqui. Isso aqui é uma escadinha que eu fiz um porta-bolsas pra ela, com um preguinho mesmo. E é onde a gente coloca as bolsas. Essa é a escrivania dela, desculpa, a penteadeirinha dela, né? Onde ela tem os batons. Então, sempre setorizando, né? Tipo, pelúcia, bolsas, batons, parte de tiaras, enfeites pro cabelo. Então, aqui ela sabe que tá toda a parte de acessórios dela, né? Aqui, nesse canto. Aqui são só as pelúcias. Eu deixo um setor, ó, pra eu guardar somente as caixas de brinquedos, essas que vêm realmente dentro de caixa, tipo jogos, jogo da memória, e esses brinquedos que a gente não tem muita pecinha pequena ou que a gente gosta sempre de manter dentro da caixa. Um pouquinho desorganizado, não reparem, mas essa é a parte das fantasias, todas estão acessíveis para ela, porque aqui fica baixinho. Sapatos todos setorizados também, e aqui vem a parte das roupinhas, que aí ela não alcança, eu que tenho que pegar geralmente para ela, mas agrupamento é extremamente importante para poder organizar. E aí, essa dica final, eu acho que vai muito da minha visão como decoradora e como eu falei, dessa minha visão mais maximalista e de gostar de peças, de bastante coisa em casa. Então, se você não quiser, né, praticar essa dica, tudo bem. A casa, como eu disse, né, a casa, cada um tem uma forma de enxergar a casa, umas formas mais limpas, gosta de tudo muito mais organizado. Mas eu gosto demais de expor alguns brinquedos na própria decoração. Então, vocês vão ver, né, aqui em casa sempre vai ter algum ursinho exposto em algum canto, escondidinho, ou alguma miniatura de pecinha que eu coloco lá pra, de repente, encontrar. Isso é divertido pra Melissa, porque de repente ela vai achar um brinquedo que ela não tava esperando encontrar. Então, por exemplo, quando eu coloco as miniaturas de dinossauro dela expostas, de repente ela olha e pega e brinca. E claro que não volta pro lugar, mas aí eu acabo voltando pro lugar. Mas acho que essa visão mais divertida, sabe? De que as peças podem ser também temas da decoração, ou pode ser uma maneira divertida de a gente olhar para aquele brinquedo e a gente usar ele na nossa decoração, como um ursinho em cima da TV, como uma miniatura andando em cima de um vasinho, ou até objetos pequenos numa estante. Isso pode ser decorativo, isso pode ser divertido, a criança pega, lembra do brinquedo, brinca, devolve, e a gente pode ir trocando isso com o tempo, a nossa casa vai se transformando e vai ficando divertida também. É uma forma de brincar com a decoração e da mesma forma deixar a criança também fazer suas próprias intervenções, ela faz parte da família, né? A gente gosta de expor as coisas que são da gente. Nosso esposo tem as coisas dele, apesar que meu marido tem muito pouca coisa, ele tem os livros dele, mas sabe, a gente se sente presente na nossa decoração, com peças que contam a nossa história, que falam sobre a gente. E por que a criança não pode ter, né, o espacinho dela ali, a presença dela também dentro da nossa casa? E aqui a gente tem também um varalzinho, onde eu coloco algumas fotos da família, tem isso no quarto dela também, mas aqui em casa, o nosso varalzinho, eu sempre troco os desenhos e deixo os desenhos que eu mais gosto dela expostos bem aqui pertinho da gente. Então acho também que isso cria uma forma de se ver que tem criança em casa, sabe? Você bate o olho ali nos desenhos, você vê que essa casa é uma casa com vida, uma casa com criança. E da mesma maneira, como eu disse, né? Ela se sente presente. Ela direto traz um desenho novo, aí a gente troca no mural. Isso, da mesma forma, a gente está criando maneiras de elas pertencer à nossa casa de todas as formas. Essa fase vai passar. E é uma fase que passa muito rápido, dos brinquedos ocupando o nosso espaço. E eu vou falar até que eu gosto, por mais que seja assim, às vezes
a gente parece que vai se sufocar em meio a tantos brinquedos. Eu acho muito bacana quando alguém abre a porta do nosso apartamento, uma visita, e fala, nossa, tem criança aqui. Então já sabe que tem criança dentro de casa por conta do colorido dos brinquedos, a bicicletinha que às vezes fica sempre aqui. E eu acho que isso é um momento realmente que um dia nós vamos sentir saudade, sabe? Que vai passar. Por isso que eu vou dar dicas práticas para vocês de como lidar com esses brinquedos e como eles podem, às vezes, até fazer parte da nossa decoração. E tá tudo bem, e a vida vai seguindo assim, e um dia eu tenho certeza que a gente vai sentir saudade dessa bagunça, desse colorido que os brinquedos dão. Um dia as almofadas vão ficar muito organizadas, um dia não vai ter sujeira mais no sofá. Mas é porque essa criança vai ter crescido e saído da nossa casa. Ainda não sei lidar com isso. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado aí essa angústia da mãe de organizar a casa. Esse vídeo que eu fiz de maneira muito simples. É o meu primeiro vídeo, como eu disse aqui pro canal. Se vocês têm bastante interesse nesse tema, decoração afetiva, maximalismo, garimparia, é sobre tudo isso que vamos falar. Vou mostrar alguns projetos pessoais meus também. Então, a gente tá só começando. Muito obrigada pela sua presença, se inscreve, por favor, e sejam bem-vindos!